Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva torrencial castigava as ruas da cidade, transformando cada calçada em um espelho reluzente. Marcus Williams, um policial de patrulha, estava parado em frente ao Capitólio, com o coração acelerado. Ele acabará de receber uma chamada de emergência sobre um homem suspeito nos corredores oficiais. Sem saber que o homem em questão era o próprio governador, um respeitado líder negro, Marcus avançou, arma em punho, os olhos fixos no intruso que ele considerava uma ameaça. Num momento de completa confusão, ordenou que o homem levantasse as mãos, e lhe deu um tapa forte quando ele tentou protestar. Os conselheiros presentes ficaram boquiabertos de horror. As câmeras de segurança registraram cada segundo da humilhação. O governador, inicialmente sem palavras, olhou para Marcus com uma mistura de raiva e consternação. Mas o que aconteceu em seguida superou tudo o que Marcus poderia ter imaginado. O simples gesto do governador de levantar a mão desencadeou uma reação em cadeia. Testemunhas correram para o local, a segurança assumiu o controle e Marcus se viu sozinho, assistindo ao seu erro se transformar em um escândalo nacional. Todos os telefones, todas as plataformas de mídia social transmitiram seu erro ao vivo, e o homem que ele havia confundido com um estranho, agora se apresentava como o homem mais poderoso do estado, imperturbável, mas determinado a fazer com que a injustiça fosse punida. E Marcus percebeu tarde demais que sua ação precipitada havia mudado o rumo de sua vida e carreira para sempre. Marcus Williams jamais imaginara que uma simples patrulha de rotina pudesse arruinar sua vida. No entanto, naquela manhã, ele estava parado no pequeno escritório da delegacia, o rosto pálido e a camisa encharcada pela chuva. Seu superior, o capitão Harris, olhou para ele com uma severidade gélida. Marcus, você sabe o que fez? Perguntou ele em voz baixa, mas reprovadora. Marcus baixou os olhos, incapaz de responder. As imagens do tapa que desferiu contra o governador se repetiam em sua mente, tornando-se mais humilhantes a cada repetição. As redes sociais explodiram, hashtags, vídeos virais, comentários indignados. Policial agride governador negro, era a mensagem que circulava por toda parte. Enquanto isso, o governador Jordan Thompson, sentado calmamente em seu gabinete, ditava suas ordens. Mas por trás de sua aparente compostura, ele fervia de raiva. Não por uma fúria cega, mas porque enxergava uma oportunidade. Mostrar que a injustiça pode ser combatida com inteligência, não com vingança impulsiva. Marcus recebeu uma ordem imediata: suspensão com investigação disciplinar. Sua carreira, construída ao longo de anos de serviço, estava em risco. Mas o que ele não sabia era que o governador havia planejado algo que destruiria sua percepção de poder, autoridade e até mesmo de si próprio. Ao sair da delegacia sob o olhar atento de seus colegas, Marcus sentiu uma mistura de vergonha e ansiedade. E no fundo, uma pergunta persistia em sua mente: será que ele encontraria uma maneira de se redimir? Ou este era o começo do fim? Marcus passava os dias em uma mistura de frustração e vergonha. Cada notificação em seu celular o lembrava do incidente, vídeos virais, comentários acalorados, artigos de jornal denunciando seu comportamento. Até mesmo seus amigos mais próximos começaram a vê-lo de forma diferente. Mas enquanto Marcus remoía seus pensamentos, o governador Jordan Thompson preparava sua retaliação de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Jordan sabia que a raiva não resolveria nada. Em vez de punir Marcus com força, decidiu usá-lo como uma lição pública e privada. Certa manhã, Marcus recebeu um telefonema incomum. A voz do governador, calma e serena, ecoou pelo receptor. Marcus Williams, gostaria de conhecê-lo. Acredito que você precisa entender o que realmente significa servir e proteger. Inicialmente, Marcus suspeitou de uma armadilha. Mas, sem outra opção para recuperar sua imagem, concordou. Algumas horas depois, encontrou-se no luxuoso escritório do governador. Jordan o cumprimentou sem qualquer traço de animosidade, apenas com um olhar penetrante que parecia sondar sua alma. Eu poderia fazer com que você fosse demitido e arruinasse sua carreira imediatamente, Marcus, começou Jordan, mas acredito que existe outro caminho. Um caminho que lhe ensinará humildade, respeito e talvez redenção. Marcus sentiu uma mistura de medo e incredulidade. Como aquele homem podia estar tão calmo depois da humilhação pública que sofrerá? Mas Jordan lhe ofereceu um desafio inesperado: participar de um programa comunitário, onde Marcus se depararia com as realidades da cidade que pensava conhecer e aprenderia a compreender aqueles que protegia. Marcus sabia que seu orgulho estava ferido, mas também sentia um vislumbre de esperança.
Talvez ele pudesse transformar esse desastre em algo positivo. O que Marcos ainda não sabia era que esse programa o levaria a conhecer pessoas e a ter experiências que mudariam não apenas sua carreira, mas também sua percepção de si mesmo e de seu papel na sociedade. Na segunda-feira seguinte, Marcos chegou ao centro comunitário que o governador Jordan Thompson havia designado para seu programa de reabilitação. O lugar fervilhava de atividade, crianças brincando no pátio, adolescentes discutindo projetos de arte, famílias buscando ajuda. Tudo parecia calmo, mas cada canto ressoava com histórias de lutas silenciosas. O primeiro desafio de Marcos foi trabalhar diretamente com jovens de bairros carentes. Ele logo percebeu que nunca havia compreendido verdadeiramente a realidade daqueles que deveria proteger. As histórias que eles compartilhavam eram de partir o coração: discriminação, pobreza, injustiças cotidianas. Marcos ouvia, envergonhado por nunca ter se dado ao trabalho de enxergar esse mundo além das lentes do seu uniforme. Um adolescente, Derek, de 16 anos, confidenciou-lhe: "Você pensa que por usar um distintivo, entende tudo, mas não entende nada." Aquelas palavras atingiram Marcos como um soco. Mas em vez de se fechar, ele sentiu um lampejo de compreensão. O programa não se tratava apenas de se redimir publicamente, mas de mudar sua maneira de pensar. Então, Jordan fez uma aparição surpresa no centro, observando Marcos à distância. Mas em vez de repreendê-lo, permitiu que Marcos interagisse com a comunidade. No final do dia, ele se aproximou de: "Veja bem, Marcos, o verdadeiro poder não está no medo ou na punição. O verdadeiro poder está na compreensão e na proteção com justiça." Essas palavras o tocaram profundamente. Marcos percebeu que seu erro contra o governador não era apenas uma humilhação pública, mas um reflexo de seus próprios preconceitos. E mais importante, ele entendeu que sua redenção não seria fácil, mas que poderia ser real. Naquele momento, Marcos tomou uma decisão silenciosa. Ele não só recuperaria sua imagem, como também se tornaria o policial que sua comunidade merecia. Mas o que ele não sabia era que o governador estava preparando um teste final, uma situação que colocaria sua redenção à prova como nunca antes. Algumas semanas depois, Marcos se sentia mais confiante, mas sabia que sua redenção nunca estaria completa até que enfrentasse uma crise real. E essa crise veio inesperadamente. Um chamado de emergência soou. O incêndio havia começado em um prédio no bairro pobre onde Marcos havia iniciado seu programa. Os moradores estavam presos lá dentro e o caos reinava. Marcos não tinha escolha, ele precisava agir. Ao chegar, viu famílias presas nas janelas, com as chamas ameaçando consumir tudo. Cada segundo contava. As lembranças do seu erro com o governador voltaram à tona, o pânico, a confusão, a falta de controle, mas desta vez, ele precisava transformar o medo em coragem. Ele entrou no prédio, guiando os moradores com calma e firmeza. Demonstrou liderança, protegeu os vulneráveis e enfrentou o perigo sem hesitar. Do lado de fora, Jordan Thompson observava a cena com um leve sorriso no rosto. Ele sabia que Marcos finalmente havia compreendido o verdadeiro significado de servir. Em meio às chamas e à fumaça, Marcos resgatou um menino preso sob os escombros. Quando o menino apertou sua mão, Marcos sentiu uma onda de emoção o invadir. Não era apenas uma vitória contra o fogo, mas uma vitória sobre si mesmo, sobre seus preconceitos e seu medo. Algumas horas depois, a mídia transmitiu o evento. Mas desta vez Marcos não foi mais humilhado, ele foi celebrado por sua coragem e sua transformação. O governador o parabenizou publicamente, e Marcos percebeu que aquele não era apenas o fim de sua vergonha, mas o início de um novo capítulo em sua vida e carreira. O que começou como um erro grave a confundir o governador com um estranho, transformou-se numa inesperada lição de vida. Marcos compreendeu que a humilhação pode ser um catalisador e que a verdadeira grandeza reside na capacidade de aprender, mudar e proteger com justiça. E quando a chuva finalmente parou, um novo Marcos emergiu do caos, pronto para defender sua comunidade com coragem e integridade.